essa estratégia que a gente vai ver não vai ser só suficiente para você chegar no primeiro prêmio, mas também como vai ser suficiente para você que já ganhou ou já ganhou algumas vezes, mas tá um tempo aí sem ganhar. O meu objetivo é ser constante em bater a senha, pelo menos. Paulo? Perfeito. Eu vou até anotar aqui. E para isso, tem 5 itens que eu vou passar para vocês, que é uma das formas de vocês realmente quebrarem esse objetivo que vocês têm, uma coisa que seja mais viável, facultativo, que vai caber no seu dia a dia, que vai caber no seu amanhã para você começar a executar e chegar lá. O tema de hoje é o seguinte: você sabe que eu falo com as pessoas que estão começando a correr, Rodinho, as pessoas que talvez estejam iniciando a vaquejada, e para você talvez não seja tão interessante. Por isso que é muito boa essa pergunta, porque não vai ser muito interessante para algumas pessoas. Principalmente para as pessoas, por exemplo, talvez como você, Rodinha, que você já tirou muito prêmio, tirar um prêmio para você não é problema, né? Mas tem muita gente que está procurando conquistar o seu primeiro prêmio. E é com eles que eu quero falar, porque tem muita coisa que, por talvez ser um caminho muito longo, para quem está começando, isso mesmo, perfeito. Cara, você tem a mentalidade muito boa, Rodinho. Por ser um caminho muito longo, talvez seja um pouco overwhelming, desculpa, hoje eu passei o dia, um pouco, bora dizer assim, talvez seja muito sobrecarregado para as pessoas pensar, ou acham que é muito distante para quem está começando. E o que eu vou passar hoje é uma das coisas que me ajudou muito, principalmente porque eu não corria boi direito, eu mudei para correr direita, o que foi muito bom, me botar nos pés, botar assim no chinelo de começar de novo. E aí, acho que quando você começa, a gente sempre é um aprendiz, né? E principalmente, mesmo que você corra vaquejada, se você não correr de um lado e mudar, é uma boa tarefa. Fará você calçar as sandálias da humildade. Muito. Então, no YouTube sempre será melhor para vocês acompanharem, porque lá eu vou colocar vídeos, eu vou escrever, inclusive, para quem é interessante esse primeiro prêmio, ei Joyce, boa noite, eu talvez recomendaria até que vocês pegassem um caderninho para vocês fazerem alguns exercícios comigo. Vai ser bem interessante. Mas, além de exercício, eu gosto de sempre passar um pouco de vídeo, para que vocês vejam um pouco do que eu estou falando na prática. Ou seja, que vocês vejam no vídeo o que eu estou tentando passar. Por exemplo, determinadas fases que a gente passa na aprendizagem para correr boi. Então, sempre o vídeo vai ser, talvez, vai falar mais do que as palavras. Então, eu recomendo que vocês assistam no YouTube, que será muito mais interativo. Para vocês vai ser muito mais educativo. Sempre eu gosto até de anotar algumas coisas, porque eu acho que é mais de um estímulo visual, é um estímulo lá escrito, quando você vê a palavra escrita, a gente faz meio que um mapa mental lá e liga as coisas, a mesma forma que a nossa cabeça associa. Então, a nossa cabeça, ela gosta de agrupar coisas e sempre tem uma coisa que liga esses grupos com outra, e se você faz essa associação quando você está aprendendo alguma coisa, vai ser muito mais fácil de você lembrar e de você poder associar com outros, vamos dizer assim, outros conceitos, outros fatores que fazem parte da aprendizagem vaquejada. Então, sem sombra de dúvidas, eu indico muito que vocês assistam por lá. Eu vou até colocar aqui uma imagem, porque aí fica mais fácil para as pessoas chegarem depois, elas poderem acompanhar pelo YouTube. E eu vou até colocar aqui, recomendo assistir pelo YouTube. Pelo YouTube, isso. E vou gravar, para quem chegar. Então, beleza. Pode ser que tenha pessoas novas, pode ser que não, eu gosto de nivelar e dar contexto. Então, eu queria dar muito bem-vindo para mais um a vocês, para o Papo de Vaqueiro Live.
Aqui a gente vai falar sobre vaquejada, principalmente para pessoas que estão iniciando, ou seja, vaqueiros iniciantes, ou aquelas pessoas que às vezes nem iniciaram, estão querendo arrumar um jeito de correr boi, ou já estão montando no cavalo dos amigos, estão começando. E para as pessoas que estão, talvez já correndo há um tempo e talvez não estão tendo resultado consistente, não estão se classificando, não estão ganhando. Então, principalmente para esse público, o Papo de Vaqueiro é essencial para vocês, mas lógico, como nosso amigo Rodinha falou, todo conhecimento é válido. Então, para quem tem a mente aberta, que é a grande analogia que eu aprendi com um amigo meu, se você vem com a vasilha do leite vazia, você consegue pegar leite. Mas se você já vem com essa vasilha do leite cheia, a chance é que você não vai aprender nem levar nada de novo para a sua vida acompanhando, acompanhando isso aqui. Então, beleza. Mas é nessa linha que a gente quer falar, um papo vaqueiro é esse. Eu quero me apresentar, porque pode ser que tenha pessoas que nunca assistiu a Aécio e não sabe qual é o nosso intuito aqui. Então, meu nome é Aécio Levi. O meu foco é ensinar vaqueiros para eles melhorarem o desempenho deles e levar eles para conseguir dobrar o número de valeu bois, o número de bois que eles derrubam na faixa que vale, e com esse intuito que eles cada vez mais batam mais senha, que eles deem mais rodada na disputa, e eventualmente eles vão chegar ao prêmio. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O tema de hoje é, beleza, estou começando e, na verdade, eu vou até estender. Essa estratégia que a gente vai ver não vai ser só suficiente para você chegar no primeiro prêmio, mas também como vai ser suficiente para você que já ganhou ou já ganhou algumas vezes, mas tá um tempo aí sem ganhar. Então acho que vai servir para os dois públicos, sem dúvida nenhuma. Eu estou até querendo, bom, vou apresentar um pouco para vocês de base assim, de exemplos meus e como é que eu ajudei outras pessoas também a chegarem a esse prêmio. Então, beleza. Paulo Henrique Joyce aí no YouTube, eu recomendo você assistir lá. Eu sempre, enfim, eu não consigo colocar nenhum aviso aqui, hoje eu não coloquei nada no YouTube, mas eu vou recomendando vocês assistirem por lá, porque vai ser muito melhor. Então, beleza. Começando aqui, eu queria perguntar a vocês, quem aqui, e eu acho que não tem problema nenhum, antes de falar disso, eu vou até dar um pouco de contexto, acho. E aí, boa noite, Josenias. Acho que a gente, às vezes, no Brasil, é um pouco acanhado para falar o que a gente quer. Se a gente abrir a boca e dizer, quero ganhar tal coisa, eu quero ter tal coisa, parece que, na verdade, é um certo pecado. E acho que talvez tenha tem várias raízes na nossa cultura, como é que a gente foi colonizado, a mistura racial e etc. E o que tornou-se a nossa cultura. Mas eu tenho um pouco de experiência com outras culturas, e na verdade, o cara que quer crescer, ele acha bom, ele tende a achar bom, ele tende a admirar, mas assim, as pessoas que estão onde ele quer chegar, ou não é feio você, na verdade, dizer onde você quer chegar, o que você quer alcançar. Então, nesse sentido, a gente seria muito bom e vai ser muito educativo se vocês ou escreverem, quem tiver coragem de falar, boa noite, Alexandre, quem tiver coragem de falar, cara, qual é o seu maior desejo, objetivo na vaquejada? Independente se você já corre, independente se você está começando, se você quiser fazer isso muito mais interativo, você pode colocar nos comentários, aqui no YouTube, aqui no Instagram. Acho que seria um bom start se você ou escrever aqui no chat, ou você escreveu, ou pensar mesmo. Quem tiver coragem de escrever vai ser muito bem-vindo, eu adoraria ver isso. Se vocês, ninguém escrever, se alguém escrever, eu vou trabalhar para ele hoje. Eu vou pegar isso aqui e vou tentar ajudar ele. Se você tem algum desejo, por exemplo, fora ganhar o primeiro prêmio, se você não ganhou ainda, ou se você já ganhou, você quer ganhar 10, 7, não sei. Se você tiver um objetivo maior do que esse, eu queria que você escrevesse aqui. Por que eu quero que você escreva? O negócio é o seguinte:
Às vezes, se você só põe um objetivo, um desejo, uma meta, e você põe massa. Muito bom, Paulo. Perfeito. Então, Paulo César, hoje eu vou trabalhar para você. Vou trabalhar com seu exemplo. O exemplo do Paulo César, e vem muito a calhar com o que a gente vai falar hoje. Falou, meu objetivo é ser constante em bater a senha. Pelo menos. Né, Paulo? Perfeito. Eu vou até anotar aqui. Constância em bater a senha. Parece que você está até adivinhando o que eu vou falar hoje, viu, Paulo César? Constância em bater a senha. Perfeito. Isso aqui, quando eu vejo isso, eu sei que tem muita gente aqui, já bater a senha não é problema. Só que eu sei que tem muita gente aqui que bater a senha já é demais, porque você está começando e você provavelmente derruba um boi aqui ou acolá, ou você pode até derrubar boi em casa, mas você não vai derrubar boi realmente na corrida. Então, aqui, eu acho que se você já está num nível muito avançado, lembre que você também começou e às vezes para a gente pode ser em um certo momento, agora bater senha não é um puta desafio, mas para algumas pessoas são. E parabéns, Paulo, pela, pela coragem de falar isso. Mas o intuito é o seguinte, cara, isso aqui pode soar muita coisa. E pode soar muito distante. Como, por exemplo, eu tenho um desejo meu, Aécio Levi, de ganhar 7 corridas seguidas. Por exemplo, se eu vou sair 7 corridas, eu tenho um desejo muito grande de ganhar 7 corridas seguidas. Porque isso tem uma história, porque meu pai já ganhou e ele falou que o vaqueiro dele já ganhou mais que isso e tal. E eu cresci ouvindo essas histórias dos 7 ou mais de 7. E eu acho que para mim é uma amostragem ou uma constância diferente das outras. Então, por exemplo, para mim, ganhar 7 corridas é algo que é muito, assim, é um puta desejo que representa muito. E ganhar 7 corridas seguidas não é fácil, porque você manter constância e resultado ninguém garante, né? Só garanto o que é que eu faço para ter resultado, que é o meu processo, que eu trabalho, mas resultado ninguém garante. Mesmo que eu esteja no melhor animal, com o melhor vaqueiro, resultado ninguém garante. Então, por exemplo, para mim isso é um negócio que eu queria. Só que pode parecer para mim muito distante. Pô, ganhar 7, cara, em 7 corridas, não poder ter que bater pelo menos 7 senhas para você ganhar as 7 corridas. E do mesmo jeito eu vejo para o Paulo aqui, constância em bater senha. Provavelmente se ele quer constância em bater senha, porque ele não está batendo senha todas as corridas que ele vai. E aí o negócio que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai começar trabalhando nisso, que é a gente... E Paulo, você já... Paulo, eu queria que você fosse para o YouTube, porque eu vou ter umas anotações aqui e eu já vou dar um check aqui numa coisa que você fez. Quando você escreveu, você fez uma das coisas que eu vou recomendar aqui. Então é o seguinte, a essência é que se eu quero ter esse desejo de constância de bater senha, provavelmente se eu não estou batendo, tem várias outras ações que eu tenho que fazer para eu chegar naquele objetivo. E se eu pensar nesse objetivo muito grande ou muito longe, ele vai me sobrecarregar. Porque tem tanta coisa, às vezes, para eu trabalhar, que a chance de eu tomar alguma ação para isso é quase nula. As pessoas não tomam. E para isso, tem 5 itens que eu vou passar para vocês, que é uma das formas de vocês realmente quebrarem esse objetivo que vocês têm, uma coisa que seja mais viável, facultativo, que vai caber no seu dia a dia, que vai caber no seu amanhã para você começar a executar e chegar lá. Então eu recomendo muito para vocês irem para lá. Eu vou falar aqui, vocês vão ter que imaginá-lo, mas lá eu estou anotando, para quem está no Instagram não vai ver. É o seguinte, é o ADAN. Aqui eu gosto muito de abreviar as palavras, as técnicas, que me ajuda a lembrar mais fácil. E aí, o Paulo, ao falar abertamente aqui o que ele queria, ele tocou no primeiro ponto que eu vou falar, mesmo sem saber, sem combinar nada. O primeiro ponto é o seguinte: quando eu
tenho uma alta consequência por uma coisa que eu determino, a chance de eu fazer isso é muito grande. O que é essa autoconsequência, Aécio? Cara, Paulo, aqui no meio de 15 pessoas, ele pegou e abriu abertamente que ele tem esse desejo, ele tem essa vontade, ele tem essa meta. Então, de certa forma, ele se expôs e teve um comprometimento social de falar, cara, que ele quer isso. Então, por exemplo, o que seria outro exemplo disso? Cara, você poderia dizer, se eu não fizer tais treinos, por exemplo, eu vou dar R$ 100 à minha mulher. Ou vou dar o cartão para minha mulher sair no final de semana para ela comprar coisas para ela. Então, você está pondo uma coisa em risco, ou seja, cara, o cartão na mão de uma mulher é quase matar um homem, né? Então, o Paulo estaria aplicando uma autoconsequência para, de certa forma, relembrar o que é que ele deveria fazer, algum processo, e a gente vai falar como é que ele pode chegar a esse objetivo, mesmo que ele trabalhe, que ele tenha outras ocupações, como é que ele vai conseguir melhorar suas habilidades na vaquejada, mesmo que ele tenha diversas outras coisas. Então, o Paulo, só em ele se expor, ele já tá colocando uma consequência maior. E se ele quisesse se expor mais ainda, ele ia dizer, se eu vou, sei lá, bater as 5 próximas senhas, pelo menos ter essa ideia, bater as 5 próximas senhas sei lá, nas 10 próximas vaquejadas que eu for. Só em ele começar fazendo essa declaração, de uma forma social, aberta aqui, ele teria um comprometimento muito maior dele tentar atingir isso. Então isso pode ser... Opa, obrigado, Catete. Isso poderia ser diversas outras coisas, como eu dei exemplo aqui, dar o cartão para a mulher, de, sei lá, para as mulheres deixar os homens ir para as festas, não sei, enfim, você poderia botar dinheiro, você poderia botar qualquer coisa que você acha que tem um alto risco para você, serviria como esse exemplo. A outra coisa é o seguinte, é você começar a trabalhar ou ter um ambiente que favoreça isso. Qual é o exemplo do ambiente? Cara, imagina que você, por exemplo, quer, sei lá, emagrecer. E tem uma coisa bem interessante sobre emagrecer. Se você está numa casa, onde essa casa, por exemplo, tem aqueles jarros com cookie, por exemplo, ou algum doce que você gosta muito, e está exposto lá e está sempre cheio, e você quer emagrecer. Às vezes você nem... Aquele cookie nem é aquele sua melhor sobremesa, né? A melhor coisa que você queria comer. Mas está lá exposto, está no seu ambiente. E aí você vai na cozinha, passa, vê aquele negócio. Aí tem uma hora que você está com um pouquinho mais de fome, nem é a sua melhor opção. Mas por estar lá, você vai lá e um cookiezinho. Aí depois outro cookiezinho. Aí depois no final do mês você vai e fala, pô, cara, faço tudo certo e não emagreço. O que será isso? Do mesmo jeito, é o nosso ambiente. Quando a gente quer, por exemplo, melhorar a vaquejada. Então, pô, que massa, Paulo. Muito massa, muito massa. Se eu tô num ambiente de vaquejada, onde, por exemplo, eu só tô com pessoas que já estão na faixa preta. E as minhas dificuldades é de faixa branquíssima, ou seja, eu ainda peco muito na passada da volta, peco muito na cancela, eu peco muito no controle do meu cavalo. Cara, não necessariamente você vai conseguir ter uma conversa e vamos dizer assim, um direcionamento de faixa preta. Porque isso para ele, cara, é algo normal. É a maldição do conhecimento. É igual você, por exemplo, vai ensinar alguém a andar de bicicleta e você já sabe andar de bicicleta. Você não sabe o que é que o cara tá passando, a dificuldade de se equilibrar, a dificuldade de dar um passinho a mais. É a mesma coisa. Agora, se tem alguém especializado em ensinar a criança, ele vai ser muito mais efetivo em ensinar do que você que só anda de bicicleta e já anda não sei quantos anos e você... Ou, por exemplo,
O cara, você vai começar a fazer algumas coisas. E o faixa preta não precisa fazer, ou alguém que nem é faixa preta, ou é faixa azul que pensa que é faixa preta, ou é faixa verde, que já ganhou umas corridas e já pensa que é faixa preta também. Não necessariamente o que você vai fazer, ou, ou não, seria interessante para as pessoas. Então, essa pessoa vai tender a te desmotivar. Ela vai tender a te desmotivar. Se você estiver fazendo qualquer ação para ganhar. Vai ser a mesma coisa do cookie lá na sua frente. Você quer emagrecer e o cookie tá lá. Você passa na melhor comida, mas tá lá. É a mesma coisa. Vai ser o mesmo sentido. Outra coisa. O Paulo, ele falou um negócio muito interessante aí. Parece que você adivinhou o que eu ia falar aqui, Paulo. É muito fácil quando a gente tá tentando fazer algo muito grande, a gente se distrair. E tem até tem um gráfico bem legal para a gente ver isso. É um gráfico para a gente entender, não tem nada de matemática aqui, mas é algo que acontece muito fácil de ver na nossa vida, assim. A gente vai ter um gráfico de habilidade e desafio. Então, se eu estou tentando fazer algo que é muito desafiador para mim, por exemplo, ele é muito desafiador, tá aqui, e minha habilidade é muito pequena. Pode dizer que está nesse ponto. A chance de eu ficar nisso, de eu tentar fazer isso, é muito pequena. Porque, cara, imagina se você sabe somar 2 mais 2 e tal. Se você for estudar probabilidade estatística, sem ter passado por uma base para você chegar lá, a chance de você começar a estudar e você parar é enorme. Porque essa relação de desafio e a sua habilidade que você tem no momento para encarar aquele desafio é muito grande. Então isso é uma das coisas que mais acontece na vaquejada, mas acontece em todo lugar. Então você põe aquele objetivo, só que você não destrincha aquele objetivo grande em atividades menores, que é um dos pontos que a gente vai falar aqui, mas eu já vou adiantando. Mas o fato é o seguinte: o que é que você tem que trabalhar? Você tem que trabalhar algo que esteja, não nesse ponto aqui de desafiabilidade, mas num ponto que esteja, você tem habilidade e o desafio é um pouquinho acima do que você já dá conta. Por exemplo, se você vai jogar algum jogo e você joga com uma pessoa que não sabe, sei lá, até um jogo da velha, por exemplo. Você vai jogar jogo da velha com alguém que, cara, o cara não sabe nem o que é jogo da velha. Se for muito fácil, até para você que tá ganhando, que ganhar é ótimo, quem é que não ganha, gosta de ganhar aqui, fica desinteressante. Depois de um tempo, não tem mais interesse. Você não tem o mesmo, mas assim, o mesmo reward, aquele sentimento que você tem de ganhar de uma pessoa que for um pouquinho desafiador. Você não tem o mesmo. Então, o que é que você tem que procurar fazer? O que é que você tem que procurar ter esse objetivo? É fazer algo que, com sua habilidade, é um pouquinho a mais desafiador do que você pode fazer no momento. E a chance é que uma das coisas que mais fazem as pessoas distraírem é elas tentarem já trabalhar algo com um desafio enorme e elas não têm essa habilidade. Uma coisa que acontece muito em línguas que eu percebi é o seguinte: isso inibe muito as pessoas. Você começa a aprender uma nova língua, e aí você está falando com seus colegas da classe, você está naquele nível bom, aí você sai daquele nível controlado, daquele ambiente controlado, e você vai falar com um nativo de qualquer língua. E aí o jogo muda muito. E aí você fica até envergonhado de falar lá. Você se intimida, porque ali é um desafio muito grande, cara. E aí é muito fácil da gente querer se distrair com qualquer outra coisa que vier. Com qualquer promessa fácil que vier. Qualquer promessa de, sei lá, aquelas de ganhe não sei quantos R$ 1.000, ou faça nada e fique o melhor vaqueiro do mundo. Tipo isso. Então é muito fácil você distrair, se você estiver trabalhando nisso, porque principalmente você vai estar num negócio que não é interessante para você, vai estar ferindo seu ego pra caramba, você não consegue desenvolver nada. E aí é chato, é desmotivador,
e aí as pessoas desistem e você não quer fazer mais nada. Isso é horrível. Eu não quero que vocês fiquem nisso e, na verdade, você tem que procurar ter essa relação muito boa de habilidade e desafio para que você não desista, você não se distraia com qualquer coisa fácil, que é muito fácil a gente distrair. Por isso que as pessoas caem muito golpe nessas promessas fáceis de dinheiro, de não sei o quê, porque é uma distração que é muito fácil, o cara tá tentando ralar lá, trabalhando pra caramba, e o cara diz, pô, eu trabalho 1 hora por dia e ganho não sei quanto. Aí o cara, pode dizer assim, cai enfim, no golpe ou é enganado por essas pessoas de má fé, né? Um negócio que eu aprendi é o seguinte: se a gente não reservar um tempo para uma coisa que a gente quer, a chance de você agendamento, e eu vou falar desse agendamento em mais uma coisa que para mim isso não é, enfim, eu não vi ninguém recomendando, mas assim, eu já vi, eles falam muito disso aqui onde eu moro, dessa técnica, eles têm um dizezinho para isso, mas para mim eu vejo o agendamento da seguinte forma: cara, você quer fazer qualquer coisa, e isso independente se você tem várias pessoas que têm aqueles schedules, né? Você trabalha melhor à noite, você trabalha melhor de manhã e etc. O fato é o seguinte, e você vai ver isso, eu acho que em qualquer coisa que vai falar de mais desenvolvimento e tal. Mas eu coloquei aqui que eu acho super importante. Eu acho que a primeira coisa é o seguinte: você tem que reservar as suas primeiras horas para fazer algo que você é relacionado com o que você quer evoluir ou você quer alcançar. Eles têm um dizezinho aqui que se chama comer o sapo primeiro. Eat the frog first. Eat the frog first não significa nada mais dizer assim, pô, qual é a ação que a longo prazo vai me dar muito resultado? É igual eu vi um vídeo hoje no Instagram falando, é só hobby, mas eu deixo minha família sobre vaquejar, né? Eu vi hoje no Reels. É só hobby, mas o cara deixa vaquejada, investe puta dinheiro. E porque às vezes você não pode só acordar, tomar um tempinho e fazer algo relacionado à vaquejada, que você pode continuar evoluindo, mesmo de casa. Eu sei que você deve estar se perguntando, né? Pô, o que é que eu posso fazer em casa, um negócio para vaquejada relacionado a cavalo, com boi? Cara, dá para fazer muita coisa com treino alternativo. Muita coisa. Porque se você parar para analisar uma corrida de boi agora mesmo, depois daqui você sair, você for olhar uma carreira de boi, não necessariamente vários movimentos que você faz numa carreira de boi, você tem que estar em cima do cavalo para fazer. Então, se você souber sequência, se você souber reproduzir aquilo em um ambiente que você consiga associar coisas do cavalo com aquela movimentação, a chance que esses treinos alternativos são, mas assim, ações que você pode começar comendo o sapo primeiro, eat the frog first, e vão te ajudar a ter esse desenvolvimento, que vai ser um desenvolvimento muito maior para seu na vaquejada ao longo do tempo. E agora a gente vai chegar num ponto que para mim é o mais importante relacionado a tudo isso que a gente vai falar hoje. É o seguinte, e aí, Paulo, se você estiver aí, eu vou usar o seu exemplo para a gente destrinchar isso aqui. Então, se você tiver, dá um oi aqui, que é o seguinte: ter uma meta mínima. Por isso que eu perguntei no começo, para vocês me darem qual era o objetivo, uma meta sua na vaquejada, e porque essa meta mínima vai me ajudar a ganhar o meu primeiro prêmio, vai me ajudar a eu chegar a ter mais constância, por exemplo, nos meus prêmios. Ou vai chegar no caso aqui do Paulo, que ele falou que queria ter constância em bater a senha. Porque o negócio é o seguinte, eu não sei se vocês já se sentiram super sobrecarregados e paralisados. Imagina que você hoje coloca, sei lá, uma média de 2 bois numa vaquejada, por vaquejada. Você consegue 2 valeu-bois, por exemplo. E você quer ir para
campeão de um desses, de algum desses campeonatos gigantes que tem, que corre o Brasil, corre vários estados. Você quer sair de 2 vaquejadas para ser campeão, por exemplo, no aspirante ou no estrela, né? Nenhum desses campeonatos grandes. Como é que vocês se sentem quando eu falo isso? É algo que vocês conseguem ver o caminho claro de sair, por exemplo, derrubar 2 bois para ser campeão no aspirante, por exemplo? É claro, é fácil de vocês verem o caminho? O que é que você acha, Paulo? Paulo, Lucas, Pamela, Joyce, Paulo. Oh, tá aqui, né, Paulo? Perfeito. Rita, Paulo Henrique, Joyce, Portal Vaquejada. Vocês acham que é muito fácil? É claro para vocês quando eu falo, cara, sair de 2 bois, uma média de derrubar 2 bois para ser campeão no aspirante. Se vocês são como eu, isso para mim soa algo que tende a me paralisar. A não ser que você venha ter uma mentalidade de planejamento, que você já consegue destrinchar todas as ações de uma vez. E existem pessoas que talvez venham com algumas, com algumas coisas que favoreçam, né, isso tudo, mas eu não sei se você vai conseguir ter todos os passos necessários de sair de uma média de derrubar 2 bois para você ser campeão num aspirante em um campeonato enorme. Talvez isso seja algo muito distante. É uma lacuna de resultado muito grande. E aí, o que, que a gente pode fazer para isso? E para mim, esse é o ponto mais importante, esse é o ponto-chave para você realmente começar a ganhar. E eu vou, como o Paulo foi super corajoso, eu vou fazer isso aqui para ele. O objetivo do Paulo é bater sempre com constância. Mas bater sempre com constância é o objetivo final dele. Bater sempre com constância. Bater sempre com constância. Com constância. E aí, se eu fosse Paulo, a primeira coisa que eu ia fazer é o seguinte. Eu não sei se o Paulo faz isso, não sei se tem alguém aqui que faz, mas eu recomendaria muito você ter uma ideia de quais são os seus erros mais frequentes. Por exemplo, eu tenho uma planilha e eu tenho uma planilha para todos os meus alunos, que eu chamo a planilha de desempenho, e eu tenho uma planilha de histórico. Então, essa planilha de desempenho, ela me diz onde é que eu mais errei na classificação, onde é que eu mais errei por lado que eu corri, por direita ou esquerda, tem um desempenho lá, onde o que é que eu fiz melhor ou não na disputa. Não é não, Nelson? Inclusive, Nelson, atualizar a planilha, Nelson. Então, essa planilha de desempenho, ela tanto me ajuda, quanto ajuda eles a terem uma ideia melhor onde é que eles estão errando mais. Isso vai me dar vamos dizer assim, vai me dar um rastro do que é que está acontecendo mais de errado para mim. Então, se eu pego esse objetivo final aqui do Paulo, bater sempre constância. Talvez o Paulo não tenha esse acompanhamento e tal, que não dá trabalho nenhum, você pode preencher, cara, uma planilha dessa, você não vai gastar 2 minutos depois da corrida, você pode preencher até lá, e você nem esquece se você for preencher depois, que os valeu boi e zero a gente não esquece. Então, se eu tenho esse objetivo final de bater sempre mais constância, pode dizer que eu tenho isso e eu consigo identificar que eu tenho um grande problema de perder o boi, talvez levantando no segundo calo, por exemplo. Levantando no segundo calo. Pode dizer que eu só tenho essa informação lá. O boi levantou fora. Mesmo que eu não. Pode dizer que talvez eu não tenha todos os vídeos e etc. Aqui já me dá uma ideia muito boa do que uma coisa que eu estou errando de forma muito mais frequente. Então, por exemplo, eu não sei se vocês viram, mas inclusive eu dei um passo a passo. Você pode ir depois no perfil e ver, tem um passo a passo
quais as coisas você deveria prestar atenção durante a carreira de boi que vai te ajudar a ter cada dia mais consciência e te dar realmente, vamos dizer assim, o ownership, você ser dono de tomar a decisão quando você vai tirar o boi para derrubar ou não. Isso aqui é um exemplo, beleza, Paulo? Então, por exemplo, se eu tenho esse levantando no segundo calo, eu poderia ter um mínimo, uma meta mínima de começar a trabalhar, por exemplo, essa técnica do VVS. Pô, se eu não prestava atenção a isso, eu vou começar a prestar atenção até a técnica do VVS. Ou, por exemplo, eu podia ver que eu estava perdendo mais, Paulo, o meu primeiro boi. E aí eu já não corro os outros bois, porque não tem mais reposição e tal. E eu tô querendo bater sempre com mais constância. Talvez o meu maior desafio seja o primeiro boi. E aí, por que eu perco o primeiro boi? Vou dizer que eu perdi o primeiro boi, sei lá, ou a maioria dos primeiros bois, eu perco sem derrubar. Por que será que eu perco sem derrubar? O animal bota frio? Cara, tem muito animal que, às vezes, ele tende a crescer ou ficar mais esperto ou mais ágil, de acordo com os bois que eles correm. Então, a minha primeira meta não seria bater a senha. A minha primeira meta seria dominar isso aqui. Botar todos os primeiros bois na corrida. Que para mim, o primeiro boi, ele é o mais difícil. Sem dúvida nenhuma. Tem diversos desafios no primeiro boi. Perfeito. O Paulo fez uma colocação muito boa. Para mim, a carreira de boi, ele falou, é que para ser um acidente aéreo, não tem só uma causa, mas uma sequência de pequenos erros que culminam com o zero. Perfeitamente. Inclusive, Paulo, eu fiz até um post que o zero está nos detalhes. E eu acho que realmente equipara-se o que você falou também. Então, Paulo, o que é que eu teria, por exemplo, eu vou ter isso aqui escrito em algum lugar, mas a gente sabe que a gente não vai sair de talvez botar um boi, ou a média de botar um boi, valeu boi, para bater toda corrida a senha de um salto como se fosse overnight, de uma hora para outra. Não tem como a gente sair de um boi para bater todas as senhas, derrubar 6, 8 bois, dependendo da categoria que você corre, em todas as corridas. É um salto muito grande. Então, eu faria essa análise aqui e eu iria elencar, Paulo, por exemplo, uma meta que eu posso já ter ação para dominar ou melhorar ela, sendo que ela vai ser uma parte disso aqui. Pô, se eu quero bater senha, será que o primeiro boi é importante? É super importante. O que é que, por exemplo, se a gente for elencar aqui, o que é associado ao primeiro boi? Ansiedade sua, do animal, incerteza, vou até anotar aqui. Vamos dizer assim, problemas associados ao primeiro boi. Associados ao primeiro boi. Tem você, frio, vaqueiro frio, cavalo frio, vaqueiro frio ansioso, cavalo frio, pode estar ansioso também, dependendo do cavalo. Tem outro grande problema aqui, que é a incerteza. Pô, nem entrei na pista, não fiz nada ainda. Não sei nem como é que é essa pista, não sei como é que tá a boiada. Eu só tenho uma ideia, que eu não entrei ainda realmente para, vamos dizer assim, fazer valer. Então, cara, se eu pego isso, eu vejo esses problemas e eu agora tenho uma meta muito menor, que eu sei que é viável para eu realmente conseguir superar. E aí vai ser muito mais fácil você tomar alguma ação para isso. E você deve estar se perguntando aí, ah, beleza, mas você falou de prêmio, falar o primeiro prêmio, tirar o primeiro prêmio.
Então, de onde é que vai vir meu primeiro prêmio? Vai vir dessa, cara, desconstrução de coisas que, vamos dizer assim, dão o teu alicerce, o subsídio para você chegar no primeiro prêmio. Então, por exemplo, eu vou falar um pouco para vocês como é que foi. Eu vou até mostrar um exemplo aqui. Eu comecei a correr direito esse ano, beleza? Em 2021. E aí, eu vou mostrar para vocês como é que foi um pouco dessa evolução. Na verdade, eu não consegui colocar todos os vídeos aqui, mas eu vou mostrar para você, cara, como é que foi a minha primeira corrida, como é que foi uma corrida um pouquinho mais na frente, como é que, pode dizer assim, quais eram os níveis de desafio, e inclusive eu tinha essa meta maior, que era ganhar o primeiro lugar, imagina aí. Eu estava começando, mas uma das metas que eu escrevi, quando eu nem estava no Brasil, eu queria ganhar o primeiro lugar. E pegar no microfone e falar uma mensagem, e falar o que eu queria, e, enfim, era o meu objetivo. E aí, o cara muda de lado, começa tudo do zero, e eu vou mostrar para você mais ou menos como foi esse começo, para você ter uma ideia como é que como é que as coisas começaram. Então, esse aqui foi o meu começo, ano passado, para você ter uma ideia. Pessoal, eu estou mostrando isso tudo no YouTube, então se você está aqui, é difícil de você ver, eu recomendo muito você assistir todos esses bate-papos no YouTube, porque eu vou trazer. Então, esse foi o meu começo. Tem mais do que isso, tem esse aqui também. Esse é outro exemplo. Eu correndo lá no começo. Então você vai ver que, cara, e todo mundo tem um começo, né? E tudo tem um desafio. Você vai ver que tem umas coisas aí que tá boa, que tá dominada, mas tem umas coisas que não, que tem que ser melhorado. Por exemplo, se meu pai estiver assistindo no YouTube, ele vai dizer, cara, como é que ele perde um boi desse aí? Mas isso era o começo. E, por exemplo, eu vou te mostrar um agora. Na verdade, acho que eu só tenho uma. Foi um pouquinho mais na frente. Foi um pouquinho depois do... Enfim, acho que foi umas 4, 5 coisas depois dessa. E você vai ver que é muito diferente. É muito diferente. Só que se eu tivesse só pensando no objetivo final lá, o maior que eu queria e etc. E eu tivesse só focado nisso, cara, pra eu dar um salto muito grande. Eu cheguei de, mas assim, a primeira atuação foi não bater a senha, então zero bater senha. Das 3 primeiras senhas que eu corri, eu não bati nenhuma. E aí depois na outra corrida, aí foi que eu fui bater senha, e aí é esse destrinchado que a gente vai fazer agora aqui. Então, beleza. O primeiro prêmio vai ser sair de alguma coisa para o primeiro prêmio. Vou dizer que você está saindo aqui de não bater senha. Vai direto para primeiro prêmio. Tem como dar esse salto? Chanção que não. Isso aqui é uma lacuna muito grande, cara. E como é que foi o meu? E isso acontece com muitas pessoas. Inclusive uma pessoa, domingo, quando a gente estava nesse bate-papo, ele falou essa trajetória e várias coisas que ajudou a ele, mais ou menos algo nessa linha que a gente está falando hoje. Então foi o quê? Em vez de não bater sempre para o primeiro prêmio, tem várias escadinhas aqui. Foi o quê? Primeiro, começou a bater a senha. E aqui, por exemplo, de não bater a senha para bater a senha, o maior desafio estava sendo no segundo ou terceiro boi. Foi os que eu mais perdi nessas primeiras que eu corri. Depois eu vim para esse nível de bater a senha. Então, vamos dizer assim, o foco ele foi aumentando de acordo com que as coisas estavam dando certo. Então, depois de bater a senha, foi
Foram 3 corridas, batendo a senha, pelo menos 2 senhas, então já estava no nível de consistência muito maior. E aí, depois de 3 corridas batendo a senha, chegou o prêmio. E, na verdade, o prêmio já chegou com o prêmio achando o primeiro lugar. Então, a mesma coisa com você. Não necessariamente essa escadinha que eu fiz vai ser a mesma escada que você vai fazer. Por exemplo, nem necessariamente o seu objetivo tem que ser um prêmio no primeiro lugar. Pode ser um prêmio, cara, uma vaga excelente. Pode ser a mesma coisa que a gente estava trabalhando aqui com o Paulo. O Paulo falou: eu quero ser constante em bater senha. Então, Paulo, lembra do Adam que a gente falou? Tem um M lá do Adam, que é isso. O M do Adam é uma meta mínima que você pode fazer. Você pode ter para você trabalhar em cima dela. Algo que você pode ter uma ação amanhã, algo que você pode incluir no seu dia a dia e que você vai saber que essa ação é uma ação que vai te ajudar a, por exemplo, botar sempre o primeiro boi, ou conseguir botar pelo menos o primeiro e o segundo, e assim vai nessa sua escadinha. Agora você tem que realmente adaptar essa sua meta de acordo com o que você vai conquistando. Mas você não pode ficar trabalhando em cima dessa aqui. É algo muito grande. Constância em bater assim. Deixa eu até colocar aqui. Eduardo, eu já leio aqui seus comentários e paro para. Se tiver alguma dúvida para a gente falar, para que eu esclareça. Mas a essência é que você realmente consiga dividir esse seu desejo, essa sua meta, que só teve, para você ver, a gente estava mais ou menos, quando eu perguntei, em torno de 30 pessoas aqui falando, para você ver aquilo que eu estava falando sobre a questão do brasileiro se intimidar em falar o que ele quer. Só uma pessoa teve a coragem de abrir aqui e falar o desejo dele. Para você ver como é interessante. E isso talvez seja uma coisa do ambiente que limita a gente. Porque às vezes você não fala, porque às vezes tem alguém conhecido, vai dizer, deixa de ser besta, rapaz. Tu vai lá conseguir isso. Aí é aquilo que a gente falou. Lembra que a gente falou aqui? Nesse Adam aqui? A gente falou que, cara, o seu ambiente pode te limitar muito. É aquela história lá do cookie para quem tá querendo emagrecer. Você nem quer comer cookie, mas o cookie tá lá. Às vezes você quer fazer diferente. Às vezes só por você sumir um pouquinho e tá concentrado em fazer algo diferente, as pessoas já dizem: ih, bicho, tu tá assistindo demais, mas não dá mais moral, atenção às pessoas. Às vezes você não dá porque você quer fazer algo diferente e as pessoas lá te limitam. E, cara, parabéns por você. Se você está procurando algo melhor, acho que isso você não está fazendo nada de errado, não. Outra coisa, é muito fácil a gente se distrair. Então, por isso que é muito bom você manter tudo que você está fazendo. Por isso que essa meta mínima, ela é tão eficaz. Ela funciona tanto, essa meta mínima. Porque se eu estou fazendo algo muito difícil, cara, a minha chance de distrair é muito grande. E tem um monte de, vamos dizer assim, de mágico ou de coisa fácil que são prometidas hoje, né? Então, tem essas distrações que vai ter essa distração de pessoas prometendo coisas muito fáceis, vai ter distração de pessoas que talvez estejam num nível muito alto e acham que tudo que você faz é besteira, e talvez poderia até ser besteira para algumas pessoas, dependendo do nível que ela tá, mas para você não é. Vai ter muita distração. Vai ter muita gente querendo botar uma aguinha na sua cerveja. Isso é fato. Então vocês têm que estar atento a isso. E aí você tem que trabalhar de novo. Botar algo de alta consequência
Então, como é que poderia ser esse negócio de autoconsequência? Você poderia declarar isso para algum amigo, dizer, cara, essa é a minha meta, eu vou alcançar tudo isso, e se eu não fizer tais ações para alcançar essa meta, eu vou te dar R$ 100, por exemplo. Você tem que trabalhar o seu ambiente, você tem que estar atento a essas coisas que te distraem. O que é essas coisas que te distraem? Cara, você talvez vai dizer assim, pô, eu vou me dedicar em alguma coisa da vaquejada. O cara diz, não, pô, isso é besteira, isso não dá resultado, não. O cara tá te levando lá, mais uma vez, para distração. Outra coisa, tudo que você quiser fazer, tente fazer na primeira hora da manhã. Tudo que é importante para você. E às vezes tem um monte de gente que diz, e é até um pouco, me perdoe dizer, mas acho que é um pouco hipócrita em dizer que a vaquejada não é importante. Porque, cara, senão 10 horas da noite, vocês não estariam aqui me assistindo. Eu tenho certeza que o vaquejada é importante para vocês. Não é só um hobby. Que você deixar sua família final de semana, você investir um dinheiro, você investir um dinheiro para manter um cavalo, é algo que te traz muito mais do que um hobby. Então, cara, bota essa ação lá no começo do seu dia e divida o que você está fazendo em algo que seja completamente viável, um pouquinho mais desafiador do que você já faz, que é essa meta mínima. E você vai fazer um escadinho, você vai sair, cara, você vai fazer isso aqui. Você vai sair lá, talvez, derrubo 2 bois pro vaquejada. Aqui, 2 bois pro vaquejada, ótimo. Mas agora eu não quero derrubar 2 bois pro vaquejada, quero aumentar a minha média para 4 ou 3. Beleza. Quando você chegou em 4,13, você tá batendo senha. Agora eu quero bater senha 80% do tempo das vaquejadas. Que é isso, Ais? Que negócio de 80%? Para facilitar a matemática, você vai 10 corridas e você bate 8. Pelo menos bata 100 em 8. Então você sai de média de 4 bois para cada 10 corridas você bate 8. Aí depois você vai chegar lá, eu só dou uma rodada. E vai ter esse tempo, cara. Se você tá aí ainda um pouquinho difícil para bater a 100, vai chegar uma hora que você vai bater 100, você vai chegar na primeira rodada da disputa e só por estar na disputa e você não tiver algumas coisas preparadas, como você tem uma rotina, tem a preparação mental, você não tiver masterizado alguns fundamentos da vaquejada, aquilo vai ser um puta desafio. E a sua meta provavelmente vai ser passar dessa primeira rodada. E depois que você já bate 100 com 80% das 100, você já dá mais de uma rodada. Cara, não tem segredo, vai vir. Não tem como não vir. Não tem como não vir. E eu não sei se vocês perceberam que a gente começou tudo isso aqui com um negócio muito grande. Muito grande para cada pessoa. Que eu sei que você vai falar aqui, bater 100, né? Para algumas pessoas, bater 100 não é nada. Cara, pode não ser para você, mas para muita gente é um puta desafio. Do mesmo jeito que se eu abrir aqui e dizer, cara, ganhar 10 corridas de 10. E aí? Ganhar 10 corridas de 10. Ter essa constância. E aí? Cara, esse desafio, ganhar 10 de 10 pode ser o mesmo desafio, é o mesmo tamanho de desafio para alguém que não bateu a 100, quer bater a 100. Sem dúvida nenhuma. Então, cada um está num degrauzinho aqui. Então, para resumir, eu quero dar, vamos dizer assim, uma ideia de tudo que a gente falou, porque quem está me acompanhando aqui, eu espero que você tenha anotado alguma coisa. Eu espero que você tenha realmente tomado nota, ou você tenha feito vamos dizer assim, esse destrinchar o seu objetivo em coisas bem menores e que você trabalhe essas ações que a gente falou aqui no, no Adam, mas vamos dizer assim, é só você trabalhar, tenta fazer tudo e botar autoconsequência nisso. Quando você bota uma consequência muito alta para as ações que você vai fazer, a chance de você realmente fazer é muito maior. Tomar cuidado com o seu ambiente, é o cookie lá na sala. Tomar cuidado com as distrações, chance de ter muita distração e associado com um ambiente que talvez
as pessoas estejam num negócio muito diferente do seu, não vai te ajudar. Tenta fazer o que foi importante para você, muito importante, alguma coisa que você consiga fazer, aplicar esses treinos alternativos da vaquejada na sua primeira hora da manhã, e pega o negócio que você está fazendo e diga, e tente separar uma coisa que você já pode executar amanhã, pode começar a executar amanhã e executar com constância. E, bom, nossa, aqui já é 10 horas. Para vocês que, se for interessante isso é só uma parte de uma das técnicas que a gente vai falar na Semana do Vaqueiro 2X. Então, se você não se inscreveu, a Semana do Vaqueiro 2X vão ser 3 aulas que vão ser muito densas, mas com um objetivo único. O objetivo de te ajudar com técnicas, com realmente metodologia, igual vocês viram aqui, existe uma metodologia para ajudar vocês no seu dia a dia, para você ter um desempenho muito melhor na vaquejada. Então, se você realmente quer ter algo mais fácil, mais digerível para você tomar ação amanhã, se você tomou alguma ação hoje, você não vai querer perder a semana do Vaqueiro 2X. Porque isso aqui que a gente falou é uma das, mas assim, um métodozinho que você pode fazer dentro de vários outros relacionados a esses objetivos, ao seu desenvolvimento, que a gente vai tratar na semana do Vaqueiro 2X. Então, eu quero ter certeza para que vocês se registrem, que só vai ser liberado essas 3 aulas, realmente para as pessoas que se registrarem, vocês têm que assistir isso numa área privada, e vai ter muito mais, vai ter sempre uma comunidade, um grupo que a gente vai discutir, vai sair, enfim, posts semana que vem específicos, vai ter um quiz que vai sair amanhã, então cara, é um negócio muito massa, é um monte de perguntas e respostas para você ter uma ideia mais ou menos onde é que está o seu nível e para você tentar achar mais ou menos qual é o seu ponto cego ou suas maiores deficiências na vaquejada. Esse quiz vai ser enviado apenas para as pessoas que estão cadastradas na Semana do Vaqueiro 2X. Então, se você se cadastrou lá, você vai ter acesso a esse quiz e você vai ter lá uma ideia mais ou menos onde é que está a sua evolução, onde é que pode estar o seu ponto cego, e você vai ter uma ideia melhor do que você não sabe. Isso é muito importante. O primeiro passo para a gente aprender e desenvolver é a gente saber as coisas que a gente não sabe. Isso é o primeiro. Então, você vai ter acesso a tudo isso se você estiver cadastrado nessa semana do Vaqueiro 2X, e vai ter assuntos muito mais densos que a gente vai realmente levar com metodologia para você ver o que é fácil, e eu espero que vocês saiam lá com uma visão da vaquejada muito diferenciada, com uma mentalidade diferenciada. Acho que quando você se junta com pessoas que têm, vamos dizer assim, uma mentalidade parecida com a sua, objetivo igual ao seu, é aquela questão do ambiente. A gente vai estar no ambiente que vai ser muito mais favorável para que eu me desenvolva. Então, eu acho que eu fiz a revisão. Agora eu vou ver se tem algumas perguntas. O Eduardo falou, eu vou dar uma olhada aqui, as perguntas do Instagram não tem, mas tem as perguntas aqui. Eu aposto que a minha dificuldade é a de muitos. Eu não consigo ver a faixa na carreira, eu aposto que a minha dificuldade é a de muitos. Eduardo, eu fiz um post no meu Instagram que essa questão, se você puder me dar um contexto melhor, você não vê, ou você não vê mesmo a faixa, ou você não tem uma ideia boa de onde você tirar o cavalo. Eduardo, se você puder, cara, me dar mais contexto, eu não consigo enxergar o cal. Nossa. Pois é, cara, então, Eduardo, acho que você já falou comigo. Essa questão de não ver as faixas, cara, é um negócio bem interessante. Eu nunca vi, pra ser sincero, você é a primeira pessoa que fala pra mim que não consegue ver a faixa. Eu já, inclusive, eu até falei isso nos stories.
Aconteceu uma corrida que eu não vi a faixa realmente, porque, enfim, o cara botou o carro lá dentro de uma vala que ele fez com o pé para fazer a faixa. Eu não vi a faixa. Mas esse é um tópico, e eu não sei se vai te ajudar, é mais um tópico que eu queria tratar em um bate-papo desse, que é uma das grandes características que muitas pessoas é, não param para pensar, e é um problema recorrente na questão de você tirar o boi, que a maioria das vezes a pessoa não está com o olhar para a faixa, e principalmente olhar para um ponto focal mesmo. Então, quando e tem estudos sobre isso, sobre visão, por exemplo, se você quiser trabalhar, quer ter uma concentração melhor e tal, eles recomendam você passar algum tempo olhando para uma coisa só. Só que isso tem estudos também para esportes, esportes que você precisa atingir determinadas áreas, você tem que ter um ponto focal para te ajudar a concentrar ou saber, vamos dizer assim, qual ação que você vai tirar, aquilo é vamos dizer assim, tudo que você vai fazer vai ser em referência àquilo. Então, se você tiver um ponto focal na carreira, que vai ser a primeira faixa, que deveria ser o seu, você vai ter muito mais resultado. Mas eu queria trazer um bate-papo junto. É, você pode mandar um vídeo, sim, sem dúvida nenhuma, mas a primeira coisa que eu ia te falar é o seguinte, cara. Se a carreira tá vindo muito cheia de confusão e você não consegue nem olhar para frente, dá um passinho para trás, ajeita essas coisas da carreira, porque senão você não vai ter nem liberdade para você olhar para frente. Se você quiser ver um bom exemplo desse, do que eu estou falando, olha as carreiras de Zé Barreto Neto. Ele vem com a visão sempre lá na faixa. Você vai ver ele sempre aqui, ó. A visão dele é super focal na faixa. E é um cara super facheiro. Só que existem estudos que mostram que para esportes que exigem precisão de alocação de algum objeto, de alguma coisa em um determinado local, você deve ter um desses pontos focais para vaquejada, seria a primeira faixa. Isso. A, a saída de não ver a faixa talvez seja você fazer uma coisa. Paulo César, eu não concordo com isso. Eu acho que é o seguinte, é uma coisa que vai variar muito. E, Eduardo, cara, eu não sei se você não viu, se você não viu, vá lá no meu Instagram e tem um post lá que fala VVS. Então, eu não gosto de ter coisas que, pode assim, ter resultado baseado em coisas que eu não tenho controle. E o melhor exemplo que eu gosto de falar é o seguinte: imagine que você tem um negócio e você vende o seu produto ou alguma coisa em dólar. E aí, às vezes, o dólar pode estar muito alto e às vezes o dólar pode estar muito baixo, mas você não tem ação nenhuma sobre o dólar. Porque, cara, zilhões de fatores que fazem. É política, é o quanto está exportando o país, toda a macroeconomia vai afetar o dólar, por exemplo, vai subir ou vai descer. A mesma coisa é com vaquejada. Se eu me baseio na vaquejada, uma coisa que eu não tenho muito controle, não está dentro daquela carreira de boi, ou seja, não está considerando a dinâmica da carreira de boi, é algo que eu não tenho controle. Se eu estou me baseando em algo que eu não tenho controle, a chance de eu ter sucesso também é muito menor. Então, por isso que eu expliquei, tem um post bem explicadinho lá, sobre 3 coisas que você deveria ter atenção para você tomar a decisão e ser o seu próprio dono de onde você tira o boi, você tomar essa decisão por si só. Uma das coisas é a velocidade do boi. A velocidade do boi influencia de forma direta onde você deve tirar o boi. Porque se você está na velocidade, bora dizer que o seu cavalo está na velocidade de 40 km e o boi também, para você botar 60 km é um certo esforço. E talvez o cavalo nem vá nessa velocidade toda. Mas imagine que você está no carro, você está a 160 km. Para você botar 180, você tem que ter muito mais potência, muito mais força. Mas se você está num carro a 20 km para você atingir 40, a força para você atingir o tempo é muito menor. Então a mesma coisa a gente não tem um carro, mas a mesma coisa é eu com cavalo.
pô, meu cavalo tá lá correndo a 30 km, a 40 km, que seria muito veloz. Pro meu cavalo, ele derrubar o boi, ele tem que acelerar mais que o boi. Então, para ele é um esforço muito grande ele acelerar de 40 para 50 ou 60 no curto espaço de tempo. Então, essa velocidade do boi influencia diretamente onde o meu boi vai cair, onde eu deveria tirar o meu boi para ele cair, mas diretamente. Outra coisa que influencia diretamente é onde você passou a volta. Cara, você passou a volta lá no grosso mesmo. Você já está com o rabo esticado. Como é que é feita a queda do boi? A queda do boi é feita porque você, com aquela tensão na queda do boi, você tem uma tensão ali na traseira do boi, você vai fazer com que aquela traseira do boi, ela vai ter uma velocidade muito maior que o resto do corpo. Por isso que o boi cai de lado, ele gira. Porque tem uma força centrífuga, assim, centrífuga lá. Por isso que tem essa rotação no corpo do boi. Você, com aquela tensão ali, você vai fazer que a parte traseira do boi tenha uma velocidade muito maior, a da frente não consegue manter, porque você acelerou, o boi vai girar. Então, esse ponto que você passou a volta, você pode ter um tempo maior ou não, dependendo de onde você passou, principalmente hoje com um protetor que tem esse protetor touro. Então, você pode ter uma folga muito maior entre o protetor, né, e o boi lá, ou você, a volta que você passou, e essa folga vai dar um tempo. Ela tem um tempo para ela ativar essa tensão, que vai fazer que tenha uma aceleração maior na posterior do boi. Outra coisa que influencia muito é o seguinte, é a velocidade do cavalo, ou a saída do cavalo. Por isso que é VVS, a velocidade, volta e a saída do cavalo. Um cavalo que ele angula muito, ele abre muito, ele vai, de certa forma, puxar o boi lateralmente. Então, para vocês que estão me assistindo aqui, imagina que isso aqui é a pista, isso aqui são as faixas no YouTube. Para quem quiser, pode ir lá ver no YouTube. Cara, se tem um objeto correndo aqui, é o boi, né? Ele está correndo aqui. Quanto mais esse cavalo abrir, ou seja, ele angular para derrubar o boi, ele vai tender a puxar esse corpo, que é o boi lá correndo, mais lateralmente. Então vai ter um componente de força aqui. Então ele não vai deixar que esse objeto ele vá muito para frente. Então, cada vez mais eu posso tirar esse boi, se é um cavalo que angula muito, mais próximo à faixa, do que um cavalo que tem que passar do boi todo para ele tensionar, fazer essa tensão lá no posterior do boi. Então, é por isso que eu raciocino. E aí, Romário, bem-vindo, meu amigo. Por isso que eu raciocino nesse VVS. Para mim, tem várias coisas que podem influenciar, mas essas aqui você tem domínio e elas têm eu não estou colocando aqui, né? E eu falando e eu não tinha colocado meu desenho. O VVS é determinante para você realmente se empoderar e você tomar uma decisão e ser muito mais assertivo na tirada do boi, onde você derruba o boi. Cara, eu fiquei super curioso, Eduardo, não vou mentir não, que eu tô super curioso com o seu caso, de não ver, se alguém aqui tem esse problema também, eu gostaria de saber mais, sobre não ver mesmo a faixa. Eu acho que a primeira vez que eu vi foi do Eduardo, e eu já vi, mas eu não vi por causa que realmente a corrida que eu fui correr estava enterrado lá a faixa, e eu não vi mesmo, não vi a faixa. Mas eu queria saber mais, Eduardo, de você. Eu queria conversar, talvez. Tá até na live aí no Instagram para gente entender. Talvez eu nem tenha a resposta, mas eu gostaria muito de entender sobre isso, porque vai que tem outras pessoas e aí eu posso realmente procurar algo que possa te ajudar efetivamente.